Então a ideia de hoje é a gente falar sobre a história das migrações tanto externas quanto internas no Brasil. Só para a gente conhecer quais foram os principais fluxos e os principais fatores que conduziram aos grandes movimentos migratórios espontâneos no Brasil. Eu sempre esqueço que tem que ser aqui a setinha. Bom, como a gente tinha visto na aula de antropologia, a gente ainda não chegou a um consenso sobre qual teria sido a história do povoamento da América, ou seja, quais foram os primeiros povos que chegaram ao Brasil. Mas a gente sabe hoje que os povos mongoloides, que são os atuais indígenas, eles não foram os primeiros habitantes do Brasil. A gente tem notícia de povos australoides tendo povoado o Brasil antes disso. Então, muito provavelmente, como a gente tinha comentado já na primeira parte da disciplina, muito provavelmente eles atravessando o Pacífico pouco a pouco, atravessando de ilha em ilha, conseguindo chegar pelo litoral do Chile, Peru, né, atravessando a Cordilheira dos Andes, conseguindo chegar até aqui ao Brasil. Né? Não temos remanescentes deles, né? Eles não produziram tribos que duraram até hoje, muito provavelmente por conta da chegada dos povos mongoloides, ter havido conflito entre eles e eles terem sido exterminados, seja por assassinatos, seja por doenças trazidas pelos mongoloides. Aí, enfim, quando o Cabral chega aqui, o continente americano está dominado por povos mongoloides, tá? Que aqui na América a gente vai chamar de raça vermelha, né? Que originalmente seria a raça amarela, né? Seriam os asiáticos. Quando chega aqui na América, né, as mutações genéticas deles vão produzindo uma nova raça, vamos dizer assim, que seriam os povos vermelhos. Tá? Oficialmente, a descoberta do Brasil ocorre no ano de 1500, mas até 1532, né, não ocorre grande onda migratória, nenhum desenvolvimento econômico produzido pelos portugueses aqui no Brasil. Tá? Por quê? Porque os portugueses, eles consideraram o descobrimento do Brasil como um presentinho que o Tratado de Tordesilhas tinha legado para eles. A América tinha sido descoberta 8 anos antes, né? E o Tratado de Tordesilhas tinha sido firmado 6 anos antes. Né? Então, uma parte do Brasil, 370 léguas, a oeste das ilhas de Cabo Verde, vocês se recordam dessa história, já pertencia a Portugal. Então foi meio que uma ideia de tipo, vamos dizer ali que a gente chegou ali só para dizer que a gente conquistou essas terras, mas não era do interesse dos portugueses firmar uma colonização aqui no Brasil. Nesses primeiros anos, aí até 1532, o Brasil vai servir somente como habitação de presidiários de Portugal. São mandados para cá os presidiários que eram rejeitados pelo Estado português, eles são mandados para serem jogados aqui no meio do mato, aqui no Brasil mesmo. Era essa a nossa função de cadeia a céu aberto. É só a partir de 1532 que começa efetivamente algum tipo de colonização, algum tipo de governo português aqui no Brasil. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque já não era mais do domínio português o comércio de especiarias com a Índia, né? Você já tem a Espanha se lançando ao mar, você já tem a Inglaterra, a França começando ali a conseguir se lançar ao mar. Então você já tinha concorrência de outras potências europeias, mas o principal fator não é esse. O principal fator é que a Espanha, diferentemente de Portugal, efetivamente investiu na colonização da parte da América que lhe cabia. E rapidamente vai encontrar, principalmente prata, né, outros metais preciosos, mas principalmente prata, no México, no Peru e na Argentina. Então isso vai fazer com que os portugueses pensem que também haveria metais preciosos aqui na América portuguesa, que depois viria a ser o Brasil. Tá? Então lança-se essa vontade da gente se lançar, de se embrenhar pelo meio do mato
em busca desses metais preciosos. Tá? A gente faz uma primeira tentativa de utilizar a mão de obra escrava indígena nessa empreitada de buscar metais pelo meio do mato e no comecinho ali do ciclo da cana de açúcar também. Mas rapidamente a gente abandona esse empreendimento da escravidão indígena, por alguns motivos. Primeiro, os indígenas eles conheciam o território brasileiro muitíssimo melhor do que os portugueses, obviamente, né? Todos os caminhos, as trilhas, né? As grandes rodovias que a gente tem hoje no Brasil, só para a gente ficar nessa noção, foram, na verdade, trilhas que foram abertas pelos indígenas. Então eles tinham um conhecimento muito exímio do território, né? Saber viver no meio do mato, coisa que os portugueses não faziam a menor ideia do que era. Então não era um negócio muito simples, não era nada simples a gente conseguir captar indígenas para serem escravos, né? Era muito complicado se embrenhar pelo meio do mato para conseguir escravizar os indígenas. Tá? Então isso vai ser o principal fator que vai fazer o português optar pela escravidão do africano, né? Trazer o elemento africano para ser o escravo no Brasil. Tá? Lá eles eram comprados de maneira mais pacífica, né? Não tinha essa trabalheira de se embrenhar pelo meio do mato. Né? É importante a gente frisar isso, né? Porque até hoje a gente encontra livros de história dizendo que os indígenas eram refratários à escravidão, né? Enquanto que os africanos não. Tipo, fala pra mim um povo que gosta de ser escravo. Não, esse povo aqui não serve para ser escravo, mas esse daqui serve. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso. Né? Então a escravidão africana ela acaba sendo muito mais lucrativa para Portugal, né? Porque eles podiam ser comprados pacificamente. Portugal já tinha colônias na África antes do estabelecimento da colonização aqui no Brasil. Já tinha Angola e Moçambique, já eram ocupadas, né, o que hoje seria o litoral de Angola e Moçambique, já eram ocupadas pelos portugueses, então era muito mais fácil fazer esse comércio. Tá? Então acaba sendo muito mais lucrativo, muito mais seguro para os portugueses fazer a escravidão do africano. Tá? As taxas de mortalidade nessas viagens que vinham aqui da África em direção ao Brasil eram muitíssimo altas. A gente tem uma estimativa de cerca de 30% de mortalidade durante a viagem, fora quando chegava aqui. Tá? E a escravidão indígena, ela vai ser... a escravidão africana, ela vai ser utilizada nos 3 grandes ciclos econômicos que o Brasil vai enfrentar durante o seu período de colônia. Vai ser o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração e o ciclo da cafeicultura. O ciclo do açúcar vai ser mais utilizado, vai ser o local dele que vai ser mais desenvolvido, vai ser no litoral do Nordeste, tá? Por conta de uma configuração geográfica que ali a planície costeira é muito mais larga do que ela é, por exemplo, aqui no sul e sudeste, e que era mais próximo também da Europa para exportação. Tá? Depois, o ciclo da mineração, ele vai se dar nos territórios que hoje são os estados de Minas Gerais e de Goiás e de Mato Grosso, também, né, na hora que a gente começa a se embrenhar um pouquinho mais para o interior do Brasil. Então, são essas as paragens assim, onde a gente vai conseguir identificar os metais preciosos no Brasil. E posteriormente, o ciclo da cafeicultura, que pouca gente sabe está ligado à questão da independência do Haiti, ao desenvolvimento do ciclo da cafeicultura no Brasil. Tá? O período da Revolução Industrial, a gente sabe, ele foi movido por 2 combustíveis, que um foi o carvão e o outro foi o café. O carvão para movimentar as máquinas e o café para movimentar os trabalhadores. Né? A gente vê sempre aquelas histórias, né, daquele
aquelas jornadas de trabalho abusivas que a gente tinha nas fábricas, né? E a gente se pergunta como é que era possível isso, né? Um dos elementos importantes para você fazer a galera trabalhar daquele jeito era o café, tá? E o café era plantado no Haiti, pela França, que era colonizadora de lá. Mas aí, com a independência do Haiti, né, embora ele tenha feito uma independência bem prematura no contexto do continente americano, foi uma independência muito, muito sangrenta, né? Foi uma guerra muito difícil dos haitianos para expulsar os franceses e deixou o país completamente arrasado. Tá? Então eles não conseguiam mais suprir a demanda de café mundial. Tá? E aí o Brasil se aproveita desse buraco aí na produção mundial e vai começar a produção do café. Começa no Vale do Paraíba Fluminense, vai descendo pelo Vale do Paraíba Paulista para depois tomar todo o estado de São Paulo. Depois vai para o Paraná, já no século XX, e aí, para quem é aluno de clima, a gente viu, né? Depois do Paraná, depois da década de 70, foge, né? O café foge do Paraná e vai se embrenhar pelos estados de Minas e Espírito Santo, sul da Bahia, que é onde ele está sendo plantado hoje. E desde aquela época, né? Desde essa época, o Brasil detém título de maior produtor de café mundial, né? A gente nunca mais desceu dessa posição. Em termos cronológicos, né, algumas coisas começam a acontecer na política brasileira ali no começo do século XIX. Tá? Em 1808, ocorrem dois fatos bem importantes para a nossa história, que é a chegada da família real ao Brasil, fugindo das guerras napoleônicas. Eles se estabelecem no Rio de Janeiro, e com isso quebra-se o monopólio de navegação dos portugueses pela costa brasileira, ou seja, começa a poder chegar navios de outras nações, né? O imperador autoriza que possa aportar navios de outras nações aqui no Brasil, é a chamada abertura dos portos às nações amigas. Tá? Por nações amigas, leia-se Inglaterra, que foi a grande financiadora da vinda da família real aqui pro Brasil. Era a grande protetora da família real. Beleza. O primeiro reinado, o reinado do Dom Pedro I, foi politicamente um desastre pro Brasil, mas o segundo reinado, né, do filho dele, né, o Dom Pedro II, a partir do final da década de 1830, vai ser, em termos de desenvolvimento agrícola e industrial do Brasil, vai ser um período de muito avanço. Tá? É um período em que, sim, o Brasil está tentando se desenvolver, está tentando, né, se desvencilhar um pouco, sim, das garras do monopólio do comércio inglês, dos produtos industriais ingleses. Tá? De que forma? Em 1844, é baixado o decreto de um imposto chamado de Tarifa Alves Branco. O que dizia a Tarifa Alves Branco? Ela taxava com um imposto muitíssimo alto os produtos importados que não tivessem similar no mercado brasileiro. Minto, que tivessem similar no mercado brasileiro. Tá? Ou seja, basicamente o que a gente produzia aqui, indústria moveleira, alguma coisa, e indústria alimentícia, era o que tinha, né? Tecido muito pouco, era basicamente indústria moveleira e alimentícia. Ou seja, se você quisesse comer alimentos e móveis, né, que fossem produzidos aqui no Brasil, mas se você fizesse questão de comer os europeus, beleza, né, desde que você pagasse, né, essa tarifa. Tá? A princípio, a ideia seria que a ideia de um imposto, então, seria desestimular o consumo de um produto europeu para proteger a indústria nacional, para favorecer a indústria nacional. Não é bem isso que vai acontecer no Brasil. Por quê? Porque a indústria brasileira, naquele momento, ela ainda era
querendo ou não, bastante incipiente. Então, o que significa haver similar no mercado nacional? Para muitos produtos não havia, efetivamente, similar no mercado nacional. Então, a gente deveria continuar importando os produtos da Inglaterra. Tá? E mesmo para os que houvessem similar, realmente a qualidade ia ser inferior. Então, na prática, era um imposto que, tipo, podia ter rendido mais, vamos dizer assim. Se a gente tivesse uma indústria um pouco mais envolvida, a gente poderia ter arrecadado mais. Né? Não tinha muita mercadoria que fosse realmente similar ao que a gente tinha disponível na Inglaterra. Mas, de qualquer forma, é um imposto contra a importação. É um imposto que vai proteger a produção nacional. O que não era nem um pouco interessante para o comércio inglês. Tá? E aí, no ano seguinte, a Inglaterra baixa uma outra lei, tá? Para sacanear aqui com o Brasil, que ficou conhecida como Bill Aberdeen. Né? O que dizia essa lei? Era uma lei contra o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. Tá? Era uma lei que outorgava os navios ingleses a fazerem um monitoramento do Oceano Atlântico. E aí, se encontrasse navios trazendo escravos da África em direção ao Brasil, esses navios seriam apreendidos, os africanos seriam mandados de volta para casa e os comandantes dos navios seriam levados a julgamento na Inglaterra. Por quê? Ainda o Brasil foi a nação que mais manteve ainda, né, por muito tempo, a escravidão africana. Então era um país grande consumidor de escravos, então era uma maneira, a Inglaterra, vocês estão sacaneando a gente, estão parando de comprar nossa mercadoria, então tá bom, vocês vão perder a sua principal mercadoria, que eram os africanos naquele momento, tá? Como toda lei no Brasil, ela demorou um pouquinho para pegar, né? Os anos de 1846, 1847 são anos em que a gente tem, cara, muito escravo africano ainda entrando no Brasil. Né? É uma época que a gente dribla bastante a fiscalização inglesa, né? Então esse negócio de driblar a fiscalização do brasileiro não é de hoje. A gente já tem bastante naquela época. Então, esses 5 anos aí, entre o Bill Aberdeen e a Lei Eusébio de Queiroz, talvez tenha sido o período que mais entrou africanos no Brasil, como se a gente estivesse fazendo estoque, né? Como se a gente estivesse sabendo já que a escravidão ia em breve acabar, né? Mas é o breve no caso do Brasil, né? Vai demorar quase 50 anos ainda para ser encerrado. Tá? Até que finalmente a Inglaterra começa efetivamente a ter jogar ameaças mais fortes no Brasil, de tomar providências mais fortes contra o tráfico negreiro, que continuava ainda. Então o Brasil lança em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. O que dizia a Lei Eusébio de Queiroz? Ela proibia a entrada de novos escravos no Brasil. Tá? Não falava nada a respeito dos que já estavam aqui, mas proibia a entrada de novos. O que, de qualquer forma, vai gerar um problema de escassez de mão de obra no Brasil, porque a vida do escravo era muito curta. Eles não tinham longevidade dentro das fazendas, dadas as condições que eles viviam. Tá? Outras 2 leis vão fazer a extinção vão caminhar no sentido da extinção da escravidão no Brasil, que são a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários. Né? Todo mundo se recorda dos poréns que tinham essas leis. Né? A lei do ventre livre, que dizia que os escravos seriam libertados aqueles que nascessem a partir daquela data, só que tinha uma vírgula, né? Desde que eles completassem 21 anos. Então até os 21 anos eles trabalhavam ainda nas fazendas. E a lei dos sexagenários é que libertava
os escravos a partir dos 65 anos, o que na verdade foi um alívio para os senhores, porque dos poucos que conseguiam chegar aos 65 anos, eles chegavam absolutamente imprestáveis. Então, tipo, né, o senhor de escravo não tinha mais obrigação legal nenhuma, né? Não tinha, tipo, quando ele era escravo, pelo menos, né, o senhor ainda tinha obrigação de dar uma muda de roupa por ano, né? Dar comida, deixar ele morar lá na fazenda. A partir do momento que ele não é mais sua propriedade, você não tem mais nenhuma obrigação legal para com ele. Então ele é lançado ali na Rua da Amargura mesmo, tá? Isso foi em 1885, né, a lei dos sexagenários, 4 anos antes da abolição. Mas voltando aqui, em 1850 é baixada a lei Eusébio de Queiroz, que vai ter como consequência uma progressiva extinção do tráfico negreiro. A partir dali a gente começa, pelo menos oficialmente, a reduzir a entrada de escravos no Brasil. Porém, né, isso não quer dizer que a escravidão estava prestes a terminar, né? Ela vai demorar ainda bastante tempo para ser encerrada no Brasil. Por quê? Porque nesse momento o Brasil está vivendo o ciclo do café. O ciclo da cana já tinha se encerrado, tá? A partir do momento que a Holanda começou, a Holanda conseguiu roubar algumas mudas de cana aqui do Brasil e levou para plantar no que hoje são algumas ilhas do Caribe, que eram colônias da Holanda, tá? Então, a partir da concorrência com o açúcar holandês, né, era muito mais fácil para a Europa comprar o açúcar holandês. Por quê? Porque o açúcar de Portugal, ele não era refinado. Ele era açúcar mascavo, então ele tinha que mandar para a Holanda para depois refinar. Então, tipo, a Holanda já tinha tecnologia do refino do açúcar, então para que eu vou comprar de português, né? Faz nós mesmos, né? Então, aí eles piratearam algumas mudas de cana e plantaram ali no Caribe e desbancaram o Estado português desse comércio. Então, as fazendas que produziam açúcar, nesse momento, no século XIX, elas estavam completamente falidas, fracassadas, né? Então, os antigos senhores de engenho do Nordeste, eles começam a vender os escravos para os senhores do Sudeste, que estavam em franca expansão o cultivo do café. Então, durante algumas décadas aí, o Nordeste vai suprir essa carência de mão de obra que o Sudeste tinha em relação ao café, tá? Isso a gente chama de tráfico interprovincial, ou seja, estava proibido de entrar novos escravos no Brasil, mas dos que estavam aqui dentro, o comércio continuou normalmente. Outra lei que é baixada no ano de 1850 é a Lei de Terras. A Lei de Terras dizia que legalmente você só pode obter terras no Brasil por 2 meios, ou por compra ou por herança. Então, quem é que consegue comprar terras? Quem tem dinheiro. E quem é que herda terras? Quem é filho de quem tem dinheiro. Ou seja, vai ser uma lei que ela vai limitar o acesso à terra no Brasil. Você não vai poder se embrenhar pelo meio do mato e tentar conquistar uma terra, ainda que... Oi, fala, querido. Eu acho que esqueceu de gravar. Ai, meu Deus, não acredito. A do YouTube eu tô gravando já. A do YouTube tá sendo gravada. Ah, então pelo menos essa eu não vou começar agora, que vai pegar pelo meio. Ah, esqueci completamente, gente. Mas a do YouTube pelo menos tá gravando. Então essa vai se salvar. Ai, desculpa aí, gente. Nem percebi isso. Vamos continuando aqui. Tá. Então, pela lei de terras, ela cria então esse mecanismo de impossibilidade do acesso à terra por quem já não fosse classe de classes abastadas, né? Já não fosse familiar de proprietário, ou que não pudesse, né, ter esse encaminhamento para se tornar proprietário de terras por ter recurso, tá? Qual era a ideia também da lei de terras? Não é só uma questão de você limitar o acesso à propriedade.
é uma questão também de você limitar a produção de café no Brasil. Porque, tipo, o café tava super na moda, o Brasil produzindo muito, e a Inglaterra, a Europa de maneira geral, demandando muito café. Então todo mundo que estivesse no Brasil poderia, né, ter essa ideia de sair se embrenhando pelo meio do mato e plantando café. Só que se todo mundo fizer isso, o que vai acontecer? A gente vai ter super safra de café, o preço vai baixar, o que não era nem um pouco interessante para os cafeicultores daquele momento. Tá? Então, no momento em que você restringe o acesso à terra, além do valor intrínseco dessa política, você também está mantendo elevado o preço do café. Você diminui o risco de você ter super safra com isso. Tá? Então, alguns problemas que a gente vai enfrentar aí a partir dessa segunda metade do século XIX no Brasil. Essa questão de carência de mão de obra, já que, como a gente tinha visto, né, o escravo ele tinha uma vida curta nas fazendas. Tá? Uma mudança de mentalidade nossa, que já vai fazendo a gente enxergar como mais vantajoso o trabalho assalariado do que o trabalho escravo, por alguns motivos. Primeiro, que com o trabalho assalariado, você gera mercado consumidor no país. Então, para um país que está querendo se industrializar, querendo se tornar também uma potência comercial, isso é importante. Mas tem um outro fator também, que é a questão do capital inicial, capital de investimento. Pensa, quando eu vou comprar um escravo, o investimento é muito alto. Né? Os preços, obviamente, variavam por época ou por região do país. Mas, de qualquer forma, é um investimento alto. É uma propriedade muito cara ter escravos. Né? E é um investimento muito alto para alguém que poderia ter uma vida muito curta na fazenda. Percebe? Ah, então, é um investimento de muito risco. Então, quando eu substituo a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada, eu não tenho investimento nenhum inicial, eu não compro um trabalhador, eu coloco ele para trabalhar na minha fazenda e vou pagando um pouquinho por mês, que é o salário. Ou seja, eu não tenho esse investimento inicial alto. Então, qualquer pessoa pode começar um negócio e contratar trabalhadores, percebe? Ele não precisa ter aquele investimento alto inicial. Para você ter escravos, você precisava ter um investimento inicial alto. Tá? Então, professora, mas ninguém tinha percebido isso antes? Porque a lógica é a mesma, né? Como é que ninguém tinha percebido isso antes, que o trabalho assalariado não precisa de investimento inicial e antes, né, a galera achava que valia a pena, né, ter um escravo. Pois é, tem algumas coisas na história que tem esse fator bem interessante, assim, que, tipo, é a mentalidade da época. Simplesmente ninguém para pensar, né, no absurdo que tá sendo feito em termos econômicos mesmo, né? Nem entrando na questão da noção de pessoas serem propriedades, que vai ser questionada, obviamente, nesse momento, mas, num primeiro momento, o questionamento é puramente econômico, né? Então, tipo, a sociedade era baseada em trabalho escravo, ponto. Numa sociedade que é baseada no trabalho escravo, tipo, ninguém para pensar que o trabalho assalariado ele é 2 vezes mais lucrativo, né? Porque você gera mercado consumidor e porque você não precisa de um capital inicial alto para investir. Simplesmente as pessoas achavam-se normal, era normal ser uma sociedade escravista, né? Então as coisas vão acontecendo em paralelo, né? Primeiro essa noção econômica de que valia mais a pena você ter trabalhadores assalariados, e segundo, essa mudança de mentalidade de que pessoas não podem ser propriedade. Essa noção de que as pessoas elas têm o direito. Ela começa nesse momento histórico e vai indo até hoje nesse questionamento. Se as pessoas elas teriam essa liberdade, né, de decidir
o rumo das suas vidas em si próprias e não dependendo de qualquer tipo de constituição física que elas tenham. Percebam que é um questionamento que vem até hoje. E um terceiro ponto vai ser a necessidade de povoamento das terras do que hoje são os 3 estados do sul, que a maior parte desse território, pelo Tratado de Tordesilhas, não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha, mas tem esse interesse da colônia portuguesa de fazer esse povoamento dessas terras do sul, tentando aí reivindicar essas terras para o Brasil. Então, a solução para esses 3 problemas, que vai ser encontrada pelo Brasil, já independente, vai ser o incentivo à imigração europeia. O que parece para nós um grande contrassenso, porque a população brasileira em si já era grande. A gente poderia ter libertado os escravos e transformado eles em trabalhadores assalariados. Ou, se a questão é povoar as terras do sul, poderia. A gente tinha muitos escravos, a gente tinha escravos libertos, a gente tinha uma população mestiça muito grande. Essa população poderia ter sido enviada para povoar as terras do sul. Tá? E por que isso não foi feito? Por que a gente vai incentivar a migração europeia? Por causa da mentalidade eugenista que vigorava naquele momento histórico. Tá? Então, existe esse projeto na política brasileira explícito de embranquecimento da população brasileira. Tá? Era uma maneira, né, de a gente trazer o elemento branco aqui para o Brasil, o incentivo dessa imigração. Tá? Então esse, em termos brasileiros, né, o fator que vai fazer a gente dar essa preferência pelo imigrante europeu em detrimento aí das imensas camadas de população brasileira que poderiam ter cumprido esse papel econômico que se desejava de produzir a mão de obra assalariada. Tá? Paralelamente a isso, você também tem um grande contingente de europeus desempregados, porque você está aí já na segunda revolução industrial. Então, principalmente a Alemanha e Itália são os 2 grandes países que vai estar tendo um êxodo rural muito grande, um desemprego muito grande. Essas populações elas vão estar buscando emprego aqui na América. A grande maioria vai para os Estados Unidos, né? Mas alguns poucos eles vão ser mandados aqui para o Brasil. Em termos da política eugenista, a eugenia é uma teoria que ela acompanha a humanidade, essa busca de uma raça pura, né, de uma perfeição de população. A gente tem, desde os espartanos. Né, os espartanos, quando nascia alguma criança com defeito, ela já era descartada. Não poderia, ela não tinha condições de se tornar um bom soldado. Então é um pensamento que acompanha a história da humanidade, mas no século XIX ele vai ganhar uma nova roupagem a partir da teoria da evolução, a partir do desenvolvimento da teoria da evolução. Então é tipo um pensamento assim de transição entre a ideia de que nós somos um ser destacado da natureza, ou seja, nós somos uma criação especial de Deus, e a ideia de que não, que a gente veio efetivamente dos animais, dos símios. Tá? Então, uma teoria de transição, do tipo, ok, né, até acho que os seres humanos vieram dos macacos, mas não todos. Alguns estão mais próximos dos macacos e outros estão mais distantes. Então, a ideia era colocar dentro da população brasileira essa população que era mais distante desse reino animal. Tá? Outra questão também é que o pensamento eugenista acreditava que as diferentes raças humanas se comportariam como diferentes espécies de seres humanos. E assim como o cruzamento entre espécies diferentes no mundo animal
pode gerar seres defeituosos, né? Nos seres humanos também seria assim. Tá? Talvez você não percebesse isso no curso de uma ou duas gerações, mas no curso de várias gerações, num país de mestiçagem multirracial, como é o caso do Brasil, isso provocaria uma total degenerescência da raça brasileira. Então a ideia era corrigir esse defeito, né, trazendo os europeus para cá, né, evitando essa degenerescência da raça brasileira. Tá? Um grande aconselhador do Dom Pedro II, né, trocou bastante correspondência com ele, né, conseguiu fazer bastante as ideias de Dom Pedro II a respeito da imigração, foi um antropólogo francês chamado Arthur de Gobineau. Ele escreve um livro chamado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Tá? Uma frase famosa que aparece no livro dele diz o seguinte: não creio que viemos dos macacos, mas creio que estamos indo nessa direção. Ou seja, o caminho seria inverso. Né? Nós surgimos no planeta como uma raça pura, e a partir do momento em que começou a ter muita mestiçagem multirracial, você vai produzindo uma degenerescência da raça, e nós estaríamos nos tornando animais a partir daí. A gente estaria perdendo capacidade tanto física quanto intelectual. Então, para evitar essa perda de capacidade física e intelectual do brasileiro, deveria ser trazido o elemento europeu para cá. Tá? Outro grande influenciador do pensamento eugenista do Brasil foi o geógrafo Luiz Agassiz, que ele vai escrever entre os anos de 1865 e 1868 um compêndio de geografias chamado Viagem ao Brasil. É daquela época daqueles naturalistas que vinham aqui fazer esse tipo de exploração científica. Tá? O Luiz Agassiz também ele vai escrever a respeito da necessidade da gente fazer um empreendimento eugênico no Brasil com a seguinte justificativa: aqueles que duvidam dos efeitos perniciosos da mistura de raças deveriam vir ao Brasil. O Brasil seria a maior prova cabal de que a degenerescência das raças seria o resultado da mestiçagem multirracial que existe aqui, né? O Brasil é o país de maior mestiçagem multirracial do mundo, e isso não é de hoje. Né? Então, o atraso econômico brasileiro, a indolência da população, né? Você pinta-se um retrato da população brasileira que é atribuída a essa mestiçagem multirracial. Tá? Então, todo esse pensamento vai influenciar a chegada dos europeus aqui. Não pensem que o pensamento eugenista passou em branco, né? Assim como qualquer outra disputa científica no mundo, existiram os críticos do eugenismo, e dentro do Brasil a gente pode destacar o trabalho do Machado de Assis como um grande crítico da política eugenista brasileira. Algumas coisas são sutis nas obras dele, não sei como é que era o nome, meu Deus do céu. Era o Memórias Póstumas. É isso? É. Eu lembro que eu li pro vestibular. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra do Machado de Assis. Ali tem uma personagem que ela é manca, né? E o nome dela era Eugênia. Né? Fazendo um trocadilho aí, né? Que a eugenia, na verdade, é que era um pensamento manco, um pensamento torto a respeito do ser humano. Isso é um pouco mais sutil da gente perceber. Mas tem algumas tiradas bem ácidas assim do Machado, que faz uma crítica bem legal ao eugenismo. Eu coloquei para vocês o link de uma página aí de domínio público com as obras dele, mas se você tiver dificuldade para achar, eu às vezes clico, ele está instável, esse link. Você coloca lá no Google, Machado de Assis, balas de estalo, chimpanzé. Qual é a ideia desse conto? Né? As balas de estalo foram algumas crônicas que o Machado de Assis escrevia pro jornal, acho que saía a cada 15 dias, se eu não me engano.
saía no jornal, alguma crônica dele, em que ele escolhia algum assunto do momento para discutir. E tinha-se muito, né, no calor do pensamento eugenista daquela época, a discussão sobre a possibilidade de trazer imigrantes asiáticos para o Brasil. Porque tanto a China sempre foi, né, um formigueiro humano, e o Japão também estava atravessando industrialização e também estava produzindo muito desemprego, era um período de muita fome no Japão. Então, sempre teve essa discussão na política brasileira, né, já que a gente está precisando de população para suprir mão de obra para cá, por que não trazer, né, população chinesa, população japonesa, que são grandes contingentes populacionais no contexto global? E não havia esse incentivo à imigração asiática para o Brasil, porque os asiáticos também eram considerados uma raça inferior. A única raça que valia a pena trazer efetivamente era o pessoal da Europa Ocidental. Nem mesmo a Europa Oriental entrava nisso. A gente sempre fala, era para trazer europeus para o Brasil. Europeus, uma vírgula. Europeus e ocidentais, porque os eslavos também eram considerados sub-raça. A gente vai ter um atraso aí da imigração dos eslavos. Então, basicamente, para trazer para o Brasil, era espanhol, alemão e italiano. Deu. Né? Eslavos, não. Eles também eram considerados sub-raça. Então, muito mais sub-raça eram considerados os chineses e os japoneses. Tá? Bom, enfim, nessa crônica, o Machado ele vai inventar uma fazenda que o dono da fazenda estava com falta de mão de obra, e aí está discutindo ali, mandando uma carta, né, tudo invenção, mandando uma carta ali pro dono da fazenda, contando de um colega dele, inglês, falou, olha, eu sei de um cara aí que ele conseguiu resolver esse problema aí da falta de mão de obra que você está enfrentando aí na sua fazenda, né? A gente sabe que existe muito horror aos chineses, né? E a gíria que se utilizava naquela época para se referir aos chineses era o Xin. Hoje a gente fala o China, né? Naquela época a gente falava o Xin. Então tá, eu sei que existe aí uma repulsa ao Xin comum, né? Mas esse cara lá na Inglaterra que eu conheço, que eu tô te recomendando falar com ele ali para dar umas ideias, ele resolveu o problema de falta de mão de obra dele com outro tipo de Xin, que é o chimpanzé. E aí ele passa o restante da carta enumerando as vantagens que o chimpanzé tinha em relação ao chinês, ao Xin comum. Ele fica toda hora ali comparando, né? O chimpanzé faz isso e o Xin comum faz aquele outro e tal. Então, algumas das vantagens que ele vai elencando, né? Que o chimpanzé não precisa de roupa, o chimpanzé não é saudosista da pátria, isso é uma coisa importante, né? Acho que os chineses têm esse respeito muito grande pela pátria, né? Então ele fala, os chimpanzés, eles não são saudosistas da pátria, né? Essa coisa dos chineses de comerem coisas estranhas também, o chimpanzé não, o chimpanzé ele se contenta com cascas de frutas, então você não vai precisar ficar horrorizado com os hábitos alimentares do chimpanzé, né? O chimpanzé não reclama de trabalhar, passa ali toda a carta, né, elencando as vantagens do chimpanzé, né? E a certa altura ali, ele vai falar, vocês podem estar achando que que as pessoas têm preconceito, né, contra o chimpanzé, porque o chimpanzé ele anda de 4 patas, né? Então ele não parece tão humano assim, né? A gente pode até achar que o chinês é mais humano porque ele anda de 2 patas, em vez de o chimpanzé ele anda de 4 patas. Só que, tipo, não com essas palavras, né, mas é mais ou menos essa ideia. Só que, tipo, tem muita gente que anda de duas patas e não é tão inteligente assim, né? Então por que a gente acha que uma pessoa, né, um chimpanzé no caso, uma pessoa que anda de 4 patas é menos inteligente,
né? Tem gente que só anda de duas patas porque nasceu numa cultura onde se anda de duas patas, mas isso não significa que tenha inteligência, né? Cara, eu acho esse argumento, assim, muito genial. Tipo, realmente, né? Ainda hoje, né? Tem muita gente que anda em duas patas e nem por isso é muito ser humano, né? Nem por isso tem muita inteligência, né? Tem uma inteligência lá muito superior à inteligência de um chimpanzé, às vezes até menos. Bom, enfim, né? E aí ele vai lá, ele encerra a carta e tal, e falou, cara, a gente não para pra pensar, né, que isso é uma coisa muito, muito séria, né? Mas para quem ainda não estiver convencido das vantagens do chimpanzé em relação ao chim comum, né, eu dou um último argumento. O chimpanzé definitivamente não corre o risco de se cruzar com as raças do país. Nossa, mano. Cara, eu amo o Machado de Assis, cara. Ele dá uns tapa na cara na gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Do tipo, vai lá falando toda a vantagem do trabalhador chimpanzé. Fala, tá, se o seu medo é esse, né? Que a gente sabe que o seu medo realmente é esse, né? O abastardamento da raça, né? Se a gente perder essa pureza da raça, então não se preocupe, né? Realmente o chimpanzé é o elemento que você procura, né? Porque o chimpanzé não vai se cruzar com as raças brasileiras. O chimpanzé não compromete a pureza da raça. Então é a melhor escolha, né? Vamos trazer chimpanzé para trabalhar aqui no Brasil. Tá? Linda, cara. Adoro essas sátiras do Machado. Esse tom irônico, assim, de mostrar o quanto que de discussões idiotas que a gente leva. Então, se você for observar, realmente, a gente retardou muito a imigração asiática para o Brasil, né? Ela começa só no século XX. Até então, né, o resto do século XIX, a gente vai ficar com foco em europeus ocidentais mesmo. Vai, meu filho. Foi. Então, as principais regiões que vão absorver esses migrantes na segunda metade do século XIX são os 4 estados mais meridionais do Brasil: o estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os primeiros que vão chegar vão fundar a colônia de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, mas é uma primeira leva só de imigrantes, bem pouquinho. Tá? A maior parte deles, então, vem para o estado de São Paulo, que era o grande local onde estava ocorrendo a cultura cafeeira, basicamente italianos. É o grande fluxo que vai para o estado de São Paulo. Para o Paraná, em sua maioria são espanhóis e mais para frente poloneses que vêm. Tá? Santa Catarina e Rio Grande do Sul vai ter grandes fluxos aí tanto de italianos quanto de alemães durante todo esse período. Tá? Então esses são os principais fluxos, né? Depois os portugueses, né, em número, vieram para o Brasil, né, em ordem, assim, os espanhóis são a segunda nacionalidade depois dos portugueses, né, de nacionalidades europeias. Em terceiro, os alemães. Em quarto, os italianos. Tá? Tivemos também alguns fluxos de russos e de árabes a partir de 1870. Por que, né, a gente coloca, né, russo e árabe entre aspas? Né? Porque tudo que fosse eslavo era russo. Ah, ucraniano, letão, da Bielorrússia, não interessa, é tudo russo. É tudo bebedor de vodka. Então entrava aqui tudo com o mesmo rótulo. Tá? Os árabes, mesma coisa. Ah, é turco, é libanês, é árabe, é iraquiano, não interessa, é tudo comedor de quibe. Então entra tudo como árabe no registro. Então isso dificulta bastante para quem estuda a imigração desses povos, né? Saber efetivamente fazer um estudo sobre a imigração ucraniana para o Brasil. Eu tive uma professora que ela fez um mestrado sobre a imigração da Lituânia pro Brasil. Cara, uma desgraça, cara, porque esse povo não entrava no Brasil como lituano, entrava como russo. Não se tinha essa dimensão, né, de toda da miríade de nações que tem pelo globo.
né? Então, tipo, você tem que muito ir entrando em contato com as famílias, né? Indo fazendo árvore genealógica, cara, pensa. Você conseguir efetivamente entender o que estava acontecendo nessas regiões do globo. Tá? Basicamente por perseguição religiosa. O pessoal dos eslavos, basicamente, eles vieram para cá por perseguição religiosa. Tá? Os árabes também vai vir nesse sentido. Tá? E alguns fluxos menores, né, do restante aí da Europa Ocidental, né? Então alguns holandeses, franceses, ingleses, bem pouquinho, né, e uma meia dúzia de norte-americanos. Tá? O locus principal, então, como a gente já tinha falado, vai ser o Vale do Paraíba, cafeicultor, tá? Minto, o Oeste Paulista, cafeicultor, por quê? O Vale do Paraíba foi uma região, né, aquela tripinha ali que fica entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. Quando eles começam a produção de café ali, o Brasil ainda estava em franca produção escravocrata. Tá? Conforme o café vai se expandindo para o interior do estado de São Paulo, essas novas fazendas que vão surgindo, tá, já na segunda metade do século XIX, elas já pegam esses ventos abolicionistas que começam a soprar no Brasil. Ou seja, esses cafeicultores que vão expandindo as suas terras pelo Oeste Paulista, eles já estão sabendo que a escravidão está com os dias contados. Eles já têm essa mentalidade mais empreendedora de colocar a mão de obra assalariada, ao invés da mão de obra escravista. Tá? E o que vai acontecer então? Quando vem a abolição, os cafeicultores do Oeste Paulista não vão sentir absolutamente nada. Tipo, não perdemos nada, né? A gente não tinha escravo, não perdemos nada. Enquanto que o Vale do Paraíba, ele vai à falência. Porque a maior parte da riqueza dos senhores não era riqueza material, assim, né? de propriedade, de dinheiro, eram os escravos. Então, quando eles perdem essa propriedade, que eram os escravos, eles vão muito à falência. Então, você tem uma decadência total, assim, das fazendas de café do Vale do Paraíba, enquanto que o Oeste Paulista, ele se mantém com pujança econômica. Esse quadro vai conseguir se reverter, cara, só no final do século XX, assim, né, em termos econômicos. Tá? A abolição, ela acontece em 1888, um ano antes da proclamação da República, e vai ser um dos principais fatores que vai produzir aí o movimento republicano no Brasil por dois motivos. Né? Os senhores escravocratas, eles não queriam, né, obviamente, a abolição da escravidão. Né? Então, eles acharam que a abolição veio rápido demais. Os senhores que utilizavam o trabalho assalariado acharam que a abolição veio lenta demais, né? Fomos o último país do continente americano a abolir a escravidão. Ou seja, tipo, o Império conseguiu desagradar os dois lados, né? Tanto quem queria a manutenção da escravidão, quanto quem não queria a manutenção da escravidão, né? Foi desagradado por essa data, né? Que vai ser já na virada pro século XX que vai acontecer a abolição. Tá? Beleza? Né? Outros fluxos de migrantes europeus vêm, né, a partir continuam vindo. Né? No século XX a gente começa a imigração asiática, até que em 1934 o governo do Getúlio Vargas baixa uma lei chamada de Lei de Cotas. Como é que era a lei de cotas? A partir daquele ano, só poderia entrar por ano no Brasil 2% do tanto que tinha entrado daquela nacionalidade nos 50 anos anteriores. Vamos supor, né? Nos 50 anos antes de 1934, entraram 1.000 italianos no total. Né? A partir de agora, só vai poder entrar por ano 2% desse tanto que entrou. Então, 2% de 1.000 vai ser 20, né? 20. Então, a partir de agora, só pode entrar 20 italianos por ano no Brasil.
se não desse saldo, entrou menos, tá? Você pode aproveitar o saldo para o ano seguinte. Tinha esse parágrafo na lei. Tá? Mas ela vai restringir isso. Por quê? É uma tentativa do governo Vargas de proteger o trabalhador nacional, né? Evitando a concorrência com o trabalhador europeu. Tá? E a partir daí, então, a partir da década de 30, começa a entrar aí em franca decadência esse empreendimento de colonização eugenista que o Brasil enfrentava. Não acabou, tá? Porque, tipo assim, mesmo as leis imigratórias do Getúlio Vargas, elas privilegiavam o elemento europeu. Tá? Dizia isso explicitamente, né? Tipo, é liberada a imigração no Brasil desde que, né, preferencialmente europeu. Como pode, né? É liberado, mas tem que ser preferencialmente europeu, mas enfim. Bom, ao longo do século XX, quais foram os fluxos de imigração externa que nós enfrentamos? Os japoneses, eles começam a vir em 1908, eles se estabelecem principalmente no estado de São Paulo, seja na capital, seja no entorno ali da cidade de São Paulo, que a gente chama de Cinturão Verde, e o interior também, né? Aquelas bandas de Marília, Presidente Prudente, interiorzão mesmo, né? E o estado do Pará. Pensa, né? O Japão é frio, né? O estado do Pará, aqueles miolão que eles se embrenhavam, porque tipo, não foi pra capital que eles foram, não, cara, foi pro interiorzão mesmo. Pensa no interior do Pará hoje, né? Eu penso que era o interior do Pará naquela época. Ou foi, né, acho que é o empreendimento mais maluco que a gente teve em termos de migração espontânea pro Brasil, foi esses japoneses, né, indo pro interior do Pará. Consegui conhecer alguns, né, que vieram de lá, realmente, né, a coisa mais sofrida em termos de adaptação, né? Primeiro você tá no meião do mato, assim, aquele calor, aquele mosquito, um negócio que não existe no Japão, né? Bom, aí, a partir da segunda metade do século XX, a gente tem alguns fluxos importantes de coreanos, tá? Por que os coreanos? Que a Coreia, ela passa a ser tigre asiático, né? Durante a Guerra da Coreia, a gente tem muita fuga de coreanos para o mundo todo, então, entre os lugares que eles vão vir, vai ser pro Brasil, né? Mas a partir do momento que ela começa a se industrializar bastante também, né, a Coreia do Sul, no caso, você tem também muita expulsão de trabalhadores, né, muito empobrecimento, eles conseguem vir para cá. Eu conheci um cara que lutou na Guerra da Coreia. Cara, pensa, acho que a Guerra da Coreia foi o serviço mais feio, assim, que foi feito na segunda metade do século XX, em termos de brutalidade de uma guerra, assim, né? Foi o primeiro grande capítulo da Guerra Fria. Cara, esse homem, ai do filho dele que deixasse um único grãozinho de arroz no prato. Nossa, ele virava um bicho. Um bicho. Não admitia ninguém desperdiçasse um grãozinho de arroz em casa. Nada. Eu pensando no tipo de sofrimento que eles passaram durante a guerra, né? De achar que um grãozinho de arroz, sim, faz diferença na hora de você se alimentar, né? Essa coisa da superabundância brasileira. Deixar um pouquinho no prato, jamais. Nas décadas de 90, a gente vai ter fluxos importantes de chineses, né, que continuam vindo aí à vontade. E de... Oi, fala, querido. Quem chama? Daniela, onde foram os coreanos? Não sei se tinham falado. As grandes capitais do Brasil. Capitais porque eles vão trabalhar basicamente no comércio. Tá? Então são as... Imagina. Então são as grandes capitais. Mesma coisa os chineses, né, as grandes capitais trabalhando aí no comércio. Os chineses, eles vão muito substituir o trabalho dos coreanos, né, os estabelecimentos, as regiões comerciais onde tinham antes se estabelecido os coreanos, os chineses vão começar a tomar conta, né? E por fim temos também um grande fluxo de bolivianos trabalhando na tecelagem. Quem assistiu o filme do Crow, ele conta bem como é que é essa história aí da
da imigração dos bolivianos. Cara, se você anda pelo Brás, assim, em São Paulo, cara, é muito boliviano. Muito, 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 muito doido. Eu, acostumada a andar aí pelo Brás na minha adolescência, cara, muito, 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 muito. Mas, assim, tipo, os que a gente vê pela rua, não é nem um décimo, assim, dos que ficam escondidos na fábrica. Né, que é uma coisa que mostra bem ali no filme, tá? Eles trabalham ali nas confecções, assim, trabalho semi-escravo. A gente fez, né, durante a graduação, trabalhos de campo envolvendo isso. A gente recebeu, tipo, teve um grupo de bolivianos que viu a gente passando, né, fazendo pesquisa. Eles acharam que a gente era da polícia, alguma coisa assim, saíram denunciando o chefe deles, falando, não, mas não fala pra eles que foi a gente que falou, mas deram claramente todas as condições ali em que eles viviam ali em modo aí de semi-escravidão, tá? Já aconteceu de vez minha também de eu ir experimentando roupa no Brás, né, pega a confecçãozinha ali, onde é que tem um provador? Tem ali atrás, né? Aí você vai lá atrás, não é exatamente um provador que tem ali atrás, né? Eu entrei lá, tinha um colchão bem surrado, uma pasta de dente, uma escova de dente, um prato, um garfo, uma faca, uma colher e uma caneca. Só. Um cubículo, assim, cara, que meu banheiro em casa era muito maior do que aquilo. O que é aquele? É o alojamento do boliviano que trabalha na fábrica. Tá? Então, tipo, tem muito, 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 muito. Cara, o Brás, assim, em São Paulo, é o lugar, assim, do trabalho semi-escravo dos bolivianos. Tá? A última década do século XX, as primeiras décadas do século XXI, vão ver várias etnias africanas chegando ao Brasil, a maioria como refugiados políticos, né? Então a gente tem nigerianos, senegaleses, guineanos, somalianos, né? E de outras regiões do mundo também. Pessoal de Kosovo, bem bastante aqui para o Brasil a partir de 1998, que é quando estoura a guerra de Kosovo ali no sul da Europa. Tá? Para quem não sabe, o Brasil é uma comunidade muçulmana muito grande, tá? Principalmente no estado de São Paulo, então tem muito, 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 muito muçulmano. Então eles têm muito essa parceria, né, com todas as nações, né, as populações islâmicas do globo. Então veio muito kosovar pro estado de São Paulo na época da guerra, né? Iraquianos também, a partir dos ataques de 11 de setembro, a gente vai ter bastante vindo pro Brasil, e haitianos, né, tanto depois do terremoto quanto do furacão. Tipo, o Haiti, cara, o Haiti nunca viveu, né, um período de estabilidade política na sua história, então a gente recebe muito haitiano, sim, tá? O governo Temer, ele fez tipo uma anistia, vamos dizer assim, né, convidando todo mundo que estava em imigração irregular aqui no Brasil, convidando para fazer uma regular. Acho que eu contei isso para vocês na semana passada. Convidando para fazer a regularização deles, né, para tirar CPF, tirar carteira de trabalho, cara, porque a gente está recebendo muito, né, estamos recebendo muito. Mais modernamente, para o século XXI, a gente está recebendo as duas grandes etnias que estão vindo aqui pro Brasil. São os sírios e os venezuelanos. Tá? Todo mundo deve conhecer aí alguma história de algum sírio ou de algum venezuelano chegando aí ao Brasil. Dadas as instabilidades políticas que a gente encontra nesses dois países, né? Para o mundo, de maneira geral, esses dois têm sido os grandes fornecedores de imigrantes. Então, tipo, não é só o Brasil que está recebendo eles, né? Estão indo pro mundo inteiro, assim. Certo daqui? Então, com isso, a gente viu o quadro das migrações externas no Brasil. Agora a gente fala um pouquinho sobre as migrações internas, né? Quais são os grandes fluxos que a gente tem dentro do Brasil. Cara, o Brasil é um país, né, de grande desigualdade social e grande desigualdade territorial. Então, isso é um grande fator de produção de imigrações aqui no Brasil.
Aliado a isso, nós somos um país de grande extensão territorial. Então isso facilita bastante, facilita não, induz bastante a que ocorram muitas migrações aqui dentro do Brasil. Você consegue sair da sua região, rodar 3.000 quilômetros, e você ainda está dentro do Brasil. Você pode realmente sair de uma realidade completamente diferente, de um território completamente diferente, e ainda tá falando a mesma língua, ainda tá comendo feijoada. Isso ajuda bastante, para que os movimentos migratórios internos aqui no Brasil sejam também muito, muito intensos, bastante comparáveis a muita coisa que você veria dentro da Europa, por exemplo. Então, um país com uma grande extensão territorial como essa, com uma desigualdade social e territorial tão grande, vai ser esse grande produtor de migrações aqui. Então, elenquei aqui alguns fatores que a gente poderia falar a respeito de como eles influenciam a migração no Brasil. Então, esses vários gargalos que a gente tem de desenvolvimento estruturais mesmo na nossa configuração social. Então, a concentração de terra, riqueza e poder. Então, basicamente, a desigualdade econômica e social que existe no Brasil. Então, aquela história de que nós começamos como um país baseado em latifúndio, monocultura e trabalho escravo não é tão diferente assim do que a gente tem nos dias de hoje. Ainda somos um país latifundiário, ainda somos um país de monocultura e ainda somos um país de escravidão ou quase isso. É uma ordem bem semelhante. Tá? Somos um país de relações de trabalho precárias, então o desemprego é muito grande, o trabalho informal é muito grande no Brasil. Somos um país extremamente endividado, ou seja, é um país onde se faz pouco investimento. A gente está sempre com a corda no pescoço aí, com dívidas tanto interna quanto externa. Então os juros que a gente tem que pagar não permitem o desenvolvimento, o investimento em diversos setores que a gente poderia investir aqui no Brasil. A questão das estiagens no sertão do Nordeste, que agrava bastante as condições de vida do sertanejo e faz dele um migrante por excelência. É a região do Brasil que sempre foi a grande produtora de migrantes no Brasil. Tá? E vem daí também o desinteresse, vamos dizer assim, de desenvolvimento daquela área. Porque, o dia que o interior do Nordeste for desenvolvido, não vai ter mais empregada doméstica, não vai ter mais porteiro. É basicamente essa a ideia. Então, os trabalhos de menor qualificação no Brasil, quem é que exerce? É o nordestino. Então, é a grande fábrica de mão de obra barata do Brasil. Então, qual o sentido de você querer parar com isso? Não, tem que manter para poder continuar tendo mão de obra barata no Brasil. Tá? A substituição do trabalho manual pelo trabalho humano, ou pelo trabalho da máquina, tanto na cidade quanto no campo, que vai desempregando essas populações sem que exista uma geração de emprego correspondente, porque o problema não é a transição tecnológica, o problema é o que você vai fazer com essa mão de obra que vai ser desempregada. Então não existe esse tipo de visão, esse pensamento nesse projeto de nação. Um ponto que poderia ser considerado positivo, a melhoria de infraestrutura e de transportes. Quanto tempo, meu Deus do céu, quanto tempo a minha avó levou? A minha avó veio em 1940 para São Paulo, ela era de Alagoas. Eu acho que foi 2 meses. De barco. Depois eu pergunto pra minha mãe, depois eu coloco lá. Acho que... Ô mãe! Peraí! Ô mãe! Quanto tempo que a avó levou pra vir pra São Paulo? Ela veio de barco, pra Santos ou não? Quanto? 15 dias? Eu falei 2 meses quase aqui, meu Deus do céu, tá? Valeu! Essa é a parte boa do home office, a gente tira as dúvidas em casa mesmo. Então foi 15 dias, que ela levou de barco de Alagoas até o Porto de Santos e depois pegando o trem até Prudente. Hoje você faz essa viagem em 5 horas no máximo,
Então isso facilita bastante a gente conseguir ter mais possibilidades de imigração, ou seja, é estranho, né? Mas quando a gente tem mais facilidade de transporte, a gente migra mais, né? E um último ponto, né? Último, mas não menos importante, né? A corrupção política e econômica, que é um grande gargalo estrutural no Brasil. Por quê? Pelo desincentivo ao investimento, né? O que te faz acordar todo dia de manhã, cara, e trabalhar e estudar, cara? É a busca por um sonho que você tem, né? O ideal de melhoria de qualidade de vida, né? E aí você vê todos os dias, né, escândalos de corrupção, cara, isso desanima a gente demais, né? Então você pensa, cara, pra que eu vou estudar? Pra que eu vou trabalhar? Pra que eu vou ser honesto? Né? Aí vira uma bola de neve, né? Você vai vendo sempre desonestidade e tal. Você mesmo não investe. Você mesmo não estuda. Você mesmo não empreende. Porque você sabe que você não vai dar certo. Né? Porque você vive num país que gente decente não dá certo. Então isso desfavorece a geração de emprego no Brasil, né? Para que uma pessoa vai investir? Para que uma pessoa vai trabalhar, vai estudar se nunca vai dar certo, né? Algumas vantagens que nós temos de imigrar dentro do Brasil, como a gente já tinha falado, né? Você pode viajar 3.000 quilômetros aqui dentro e continuar falando português, continuar comendo feijoada, né? É interessante a gente pensar nisso porque, tipo, para uma nação tão grande quanto é o Brasil, talvez só ela e os Estados Unidos, e olhe lá, né, tenham essa homogeneidade cultural tão grande que o Brasil tem. Né? Essa noção de que todo brasileiro gosta de feijoada, cachaça e carnaval. Né? Então, pode até ser um estereótipo e tal, mas quando você pega, por exemplo, a Rússia, a China ou a Índia que é um país muito menor do que o Brasil, tem uma diversidade cultural e étnica tão grande e, tipo, lá dentro ninguém se entende, sabe? Aqui dentro do Brasil, bem ou mal, a galera se entende. Talvez só Brasil e Estados Unidos é que sejam essas grandes nações, assim, territorialmente, em que a galera se entende, ou seja, que não há conflitos internos significativos. Né? Vai a galera ficar tentando migrar dentro da Índia, dentro da China, dentro da Rússia, pra tu ver a cacetada que o povo leva. Eles se odeiam, né, internamente, eles têm disputas internas muito, muito grandes. Né? Eu acho isso muito legal. Né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, cara, não tem isso, não tem esse ódio tão grande assim, né, tão explícito quanto existe nesses países, né? Ah, professora, e as discriminações que existem entre sulistas e nordestinos? Não querendo inocentar, mas tipo, quer trocar com o Putin? Né? Quer ver o que o Putin faz com os seus próprios cidadãos, né, não querendo ser advogado do diabo, mas já sendo, né, daria para ser bem pior nesse sentido. Tá? Então isso facilita bastante também, né, essa homogeneidade cultural que o Brasil tem, isso facilita bastante as migrações internas que nós temos aqui. Tá? Durante muito tempo, a migração interna no Brasil ela foi tomada como um indicador de desenvolvimento. Né? O pensamento que a gente tinha durante a ditadura era que quanto mais gente saísse do campo, melhor. Né? Isso significava que o Brasil estava se modernizando. Então existia realmente um incentivo ao êxodo rural, uma precarização da vida no campo, forçando a população a vir para a cidade para trabalhar na indústria. É uma maneira de modernizar o país, né? De fazer um país que ainda era eminentemente agrário se tornar um país industrial. Né?
Tanto que hoje, né, a gente tem a maior parte da nossa população é eminentemente urbana. A gente pode questionar isso, né, porque qualquer coisinha que tenha o boteco, a escola e a igreja é considerado cidade no Brasil, mas, né, de qualquer forma, a maior parte da população brasileira ainda vive em cidades grandes e médias. Então isso é uma decorrência dessa visão de que que êxodo rural era um sintoma de modernização ao longo da nossa história. Tá? Quais são as regiões do Brasil que mais vão receber migrantes? Eu elenquei aí, né, a partir dessa transição aí, final do século XX, começo do século XXI, quais são as regiões que mais crescem? A região norte, os litorais, cidades médias do interior, o centro-oeste e o entorno do Distrito Federal. Vamos ver aqui, então. A região norte, de maneira geral, ela foi tradicionalmente povoada nesses fluxos migratórios aí do final do século XX por imigrantes rurais. Tá? Existia uma visão durante a ditadura que essa era um grande vazio demográfico brasileiro, né? E como é que chama aquele documentário? Meu Deus, fugiu. Ai, Jesus, como é que chama? Vale dos Esquecidos. Vale dos Esquecidos. Assistam depois, né? Falando sobre os projetos de colonização que existiam que existiram durante a ditadura na região amazônica. Tá? Então ela era considerada um grande vazio demográfico e toda aquela paranoia de não deixar os estrangeiros dominarem a Amazônia e tal. Ela teria que se modernizar, ela teria que ser povoada. Né? Então é estimulado, né, são criados vários projetos de colonização daquela região, né, como se ela efetivamente fosse um vazio demográfico. Né? Mas não se percebe que existia índio, que existia garimpeiro, que existia poceiro, né, que existia toda uma dinâmica populacional ali, né, que foi completamente ignorada, né, por esses projetos de colonização. Cara, esse documentário Vale dos Esquecidos vai ilustrar bastante isso, a história da fazenda Suiamiçu, né, que ficou conhecida como o maior latifúndio da história da humanidade. Né, o Vale do Xingu, sob a alegação de que não havia população ali, tipo Xingu índio. Né, falou Xingu, te lembra índio, né? Não tinha. Não tem população ali, pode implantar ali a fazenda, beleza. Né, tranquilo, de boas. Valeu. Mas hoje, né, século XX, a população, os grandes fluxos século XXI, quer dizer, os grandes fluxos populacionais em direção à região norte não são mais migrantes rurais, né, já são migrantes urbanos mesmo, né, para Manaus e Belém principalmente. Tá? As cidades médias, quais são as regiões que a gente tem mais destaque no Brasil? Né? A rede urbana que a gente tem do interior do estado de São Paulo, como um meio de desafogar um pouco a capital, né? A galera vai indo em direção ao interior. As cidades do Triângulo Mineiro. No sul do Brasil a gente tem destaque para Londrina e Caxias do Sul. Cara, Caxias. Primeira vez que eu fui para Caxias, a gente foi um trabalho de campo da disciplina de região sul. Eu estava no 4º ano da faculdade ou no 3º? 4º ano. Tá bom. A gente foi lá assistindo a palestra da professora ali da Universidade de Caxias, né? Falando sobre o crescimento urbano de Caxias, que Caxias estava ficando muito grande e tal. E Caxias já tinha até favela. Estava ficando com todos os problemas urbanos de uma cidade grande, já tinha até favela. A gente, não, cara. Precisamos conhecer a favela de Caxias do Sul. Né? Tá bom. Né? Nós, contando professor, motoristas e tal, nós estávamos em 38 paulistas e 3 cariocas dentro do ônibus. Tá bom, vamos lá ver a favela de Caxias do Sul. Te juro, cara, era meia dúzia de barraco na beira da estrada. A mulher ficou com vergonha da gente. Ela falou, as que vocês têm são maiores, né? A gente falou, são bem maiores do que isso, assim. Então, tipo, ela querendo dar aquela valorizada, né? O quanto que Caxias estava crescendo e tinha até favela. Falou, bicho, vai pra São Paulo, vai pro Rio de Janeiro pra tu saber o que é uma favela.
E no Nordeste, o destaque aí para Campina Grande, Feira de Santana e Caruaru. Porque essas cidades aí do interior do Nordeste, elas também começam a ganhar destaque, porque assim, ao longo, né, de todo o processo de industrialização recente do Brasil, década de 50, 60, 70, os nordestinos que saíam do interior, eles vinham para a capital, para o que era a capital, né, que era o Rio de Janeiro, ou então para São Paulo, que eram as regiões industrializadas do Brasil. Conforme vai passando a década de 80, que vai acontecer nas crises econômicas aí do final da ditadura e dessa transição para a democracia, começa a se perceber que esses pedaços do Brasil já não estão mais com essa bola toda não, né? Não estão mais gerando tanto emprego. Então começa a ter uma redução, né, do fluxo de populações do interior do Nordeste, essa coisa de ter que ir para São Paulo para melhorar de vida. Esse fluxo nunca desapareceu, né? Mas ele é bem mais reduzido hoje do que era entre as décadas de 50 e 70. Então, a galera do interior do Nordeste começa a migrar para as capitais do Nordeste, para as grandes capitais do Nordeste, que são basicamente Salvador, Recife e Fortaleza. Tá? E mesmo hoje, essas capitais elas já são mais saturadas, já estão muito grandes. Então, começa a ter também um desafogamento de população dessas capitais em direção a essas cidades médias do interior do Nordeste. Tá? E também o pessoal do interior, né? Fala, nem vou para a capital, né? Porque mesmo capitais nordestinas já não estão mais, né, conseguindo, né, ter esse fluxo de geração de emprego muito grande. Né? Então essas cidades médias às vezes elas oferecem mais oportunidade do que as grandes metrópoles, então começa a ocorrer uma preferência, né, uma melhor oportunidade de emprego nas cidades médias do que na capital. Então a gente tem essa tendência de crescimento das cidades médias do Nordeste por isso. Tá? Os litorais, tá? Embora exista uma tendência de interiorização da população, historicamente falando, né, ao longo do século XX, as regiões litorâneas do Brasil ainda são bastante atrativas para a migração, ou seja, ainda continua-se existindo um fluxo de população para o litoral, principalmente para as capitais do Nordeste, né, comparado com o que era São Paulo e Rio de Janeiro, né, nem se compara o que era isso durante o grande ciclo de industrialização do Brasil, que foi entre as décadas de 50 e 70. Mas ainda existe, né, essa migração em direção ao litoral, né, mas principalmente hoje para as capitais do Nordeste. E por fim, o Centro-Oeste e o Distrito Federal, é o que a gente chama de expansão da fronteira agrícola do Brasil, ou, se preferirem, a chamada fronteira intensiva, né? A fronteira, né, da região do Brasil onde ainda já existe, né, uma industrialização mais intensa, uma agricultura mais intensiva, em comparação com a agricultura mais extensiva que existe na região amazônica. Então, a partir da transferência da capital do Brasil ali em direção a Brasília e as campanhas de desmatamento aí da região amazônica vai fazendo com que atraia cada vez mais população para essa periferia da Amazônia, né, sendo atraído aí primeiro pelas zonas agrícolas que vão surgindo após o desmatamento e depois o crescimento das cidades que vão acompanhando. Tá? Os grandes fluxos agora, não falando de regiões, mas os tipos de fluxos que nós temos no Brasil. O mais clássico é o chamado êxodo rural. O que significa êxodo rural? É a migração de população do campo em direção à cidade, que envolve não só uma troca de emprego, né, de tipo de trabalho que você exerce, como também uma total reformulação do modo de vida que você tem. É um modo de vida urbano completamente diferente do modo de vida rural. Eu lembro sempre da história de uma tia minha que sempre morou ali no sítio e tal. Aí, quando meu pai teve o derrame, ela veio ficar um tempo aqui com a gente, né, ajudando a cuidar dele. Aí tá, ela foi lá no sacolão comprar melancia.
E, tipo, ela plantava melancia no sítio. Então, pra ela era uma humilhação ter que comprar uma melancia. Ela nunca tinha comprado uma melancia. Ela sempre pegava ali da roça. Aí chegou lá no sacolão. Essa melancia tá doce, meu filho? Aí o cara olha pra ela, tipo, sei lá, né? Não experimentei, né? Falou, como é que eu vou comprar essa melancia se eu não sei se ela tá doce? E ficou lá discutindo com o moleque lá no sacolão que ele tinha que abrir a melancia pra ela poder provar a melancia, pra ver se ela se ela tava doce, se ela podia levar. Falou, não posso fazer isso. Você tem que levar a melancia inteira. Aí ficou lá discutindo com ele um tempo, falou, tá bom, né? Vou levar a melancia, mas eu moro bem ali, viu? Se ela não tiver doce, eu venho aqui reclamar. Então, tipo, o tipo de mentalidade que a gente tem na cidade, né? Ela realmente não conseguia conceber a noção de que ela era obrigada a levar uma fruta assim no escuro, né? E principalmente uma fruta que ela tinha no quintal, falando, cara, ela chegou em casa, ela ficou a semana inteira, cara, comentando, falou, que humilhação, eu tive que comprar uma melancia, cara, tem tanta lá em casa se perdendo, meu Deus, e aqui a gente tem que pagar por isso, sendo que eu produzo ali no meu quintal, né? Então é todo um modo de vida que se reformula, né? Esse fluxo, ele não é mais tão intenso como ele já foi em épocas passadas, né? A gente já viu realmente era realmente êxodo rural mesmo, era realmente coisa de deixar o campo mais esvaziado mesmo, né? Mas ainda existe, né? É um movimento que não vai se encerrar, né? Você sempre vai ter gente ali vindo do campo em direção à cidade, né? Continua ainda sendo esse fluxo do interior do Nordeste em direção às capitais do Sudeste o mais significativo, né? Mas ele ocorre aí entre todos os estados, né? Seja de estado para estado, ou seja, dentro dos estados. Também ocorre essa transferência de população, tá? As migrações temporárias ou sazonais, tá? Também chamado com o termo de transhumância, tá? Se vocês encontrarem esse termo por aí, né, saibam o que isso significa. Transhumância, a migração sazonal. Que é essa população que ela vai para os lugares quando tem serviço. É basicamente aquela população de temporada. Então, a população que trabalha nas safras, então a época que está tendo a produção do cultivo, ela vai lá, trabalha, fica alguns meses na cidade, depois volta para o seu local de origem. Então, isso é bastante, né, esses grandes cultivos do Brasil, né, a cana, o café, a laranja, a uva, a gente tem bastante trabalhador que vem de várias áreas do país para trabalhar nesses cultivos, né? E um grande destaque que nós temos também no Brasil é o turismo. Galera que vem do interior, vem para os litorais na época da temporada para montar o seu comércio na praia. Acabou a temporada, volta para casa, tá? As migrações limítrofes é aquela população que mora na fronteira dos países. A gente sabe que as fronteiras do Brasil, elas são razoavelmente pacíficas, né? Então, existe toda uma população que ela tem um modo de vida das duas cidades. Se vocês tiveram a oportunidade já de visitar essas cidades limítrofes, coloquei aí alguns exemplos que a gente tem no Brasil. Então, Foz do Iguaçu, Corumbá, Guajará-Mirim, que fica em Rondônia, Uruguaiana e Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Então a gente fica meio que... eles falam os dois idiomas, né? Tem bastante troca comercial entre as duas cidades. Aquele tipo de cidade que, tipo, você atravessou a rua, você tá em outro país. É bem legal essa sensação, né? Existem até alguns gentílicos que vão designar essas populações. Então, o brasiguaio. O que é o brasiguaio? Né? Essa população que vive ali entre o Brasil e o Paraguai, né? Que está sempre migrando, faz serviço. Tem gente que mora no Brasil e trabalha no Paraguai e vice-versa. E os brasilianos, que é a mistura do brasileiro com o boliviano, né? Isso existe bastante também, né? Guajará-Mirim, mesma coisa, né? Você atravessou a rua, você está
você tá na Bolívia. Né? É nessas cidades, é por essas cidades que entra a maior parte do tráfico de drogas e de armas do Brasil, obviamente. Né? Justamente porque são essas fronteiras de parco policiamento. Se você já visitou alguma dessas cidades, vocês sabem disso, né? Um parco policiamento que a gente tem nessa fronteira. Tem assim, todo esse comércio ilegal por essas cidades. Né? Mas também todo tipo de produto eletrônico, também com produto eletrônico e roupa. Eu tenho uma prima que ela mora, onde que é a cidade, meu Deus do céu? Umuarama. Tipo, dá 2 horas, assim, de Foz, mais ou menos. Né? Foz não é bem Foz, mas é... Cara, ali é aquela fronteira do Paraguai, é tudo, tipo, tudo a mesma coisa, né? Todas essas cidades, elas vão compartilhar dessa característica. Mas, tipo, ela fala, cara, ninguém compra computador em Umuarama. Você não faz isso. Você tira o final de semana, vai pro Paraguai e compra lá. Né? Roupa. Ah, vamos tirar o final de semana, precisa de um casaco bom e tal. Assim, ninguém faz isso em Umuarama. As pessoas vai e compra no Paraguai. Né? Tem aquela época que a Venezuela tava bem de vida ainda, né? O povo, né, em Roraima, ninguém abastecia o carro, né? Nos postos de combustível em Roraima, né, cara? Todo mundo ia pra Venezuela pra abastecer o carro. Então essas populações, elas acabam vivendo, né? Fica o tempo todo, né, entre um país e outro. Tá? A ideia original do Mercosul, da criação do Mercosul, quando foi o Collor e o Menem na Argentina criando o Mercosul, era que efetivamente fosse uma zona de livre trânsito das populações. Por livre trânsito, entenda não só você poder fazer isso, né, andando aí para fazer o comércio trabalhar entre as cidades, mas a ideia era principalmente a questão da unificação dos diplomas e da legislação trabalhista dos países, ou seja, você poderia utilizar, vou morar na Argentina um tempo, né, e utilizar os anos que você trabalhou na Argentina para contabilizar a aposentadoria no Brasil. Cara, isso seria muito legal, né, se a gente pudesse fazer um negócio desse tipo, mas, tipo, eu tô ouvindo esses papos desde quando eu vi o Mercosul ser criado, cara, eu tô ouvindo esses papos desde quando o Mercosul foi criado e até agora nada, né, enfim. A gente fica na expectativa só. Mas agora, pelo menos as placas de carro já estão sendo unificadas, né? Então, a passos lentos, a gente vai, né, unificando os países nesse sentido. Tá? As migrações para a fronteira agrícola, que seria essa tendência de interiorização da nossa população, aumentando aí nessa região que a gente chama de arco do desmatamento, que é essa transição aí da floresta amazônica para a área de cultivo e de pastagem mesmo que a gente tem. Tá? Obviamente uma zona extremamente conflituosa. Né? Esse documentário do Vale dos Esquecidos, se vocês forem assistir, vai deixar bem claro isso, todos os conflitos que tem entre os diferentes tipos de populações que tem ali. Você tem os indígenas, você tem os sem terra, você tem os latifundiários, você tem os garimpeiros, e todo mundo briga com todo mundo. Né? Uma loucura toda esse movimento populacional que a gente tem aí nessa região do Brasil. Tá? As migrações urbano-urbano, um capítulo bem interessante dentro da geografia brasileira, porque, tipo, tem muita gente bem cansada da loucura que é uma cidade grande. A gente não gosta da poluição, a gente não gosta da violência, a gente não gosta do trânsito e tal, mas a gente gosta do shopping. Né? Então a gente não gosta dos malefícios da cidade, mas a gente gosta de alguns benefícios que ela tem. Então o que a gente faz? A gente muda para uma cidade menor. Isso tem sido um movimento bem importante no Brasil. Você pega a cidade de São Paulo, em termos de quantidade de população que entra e quantidade de população que sai, cara, já tem umas 3 décadas assim que o saldo é negativo. Ou seja, uma cidade que vem perdendo população. A galera tá indo em direção ao interior. Tá? E, com pandemia, pior ainda.
Isso é uma tendência que vai se acentuar muito mais, assim. Então, a galera já tinha esse costume de, tipo, morar em Sorocaba, Campinas, e vir trabalhar na cidade de São Paulo, pegando 1h30 de rodovia, que, comparando com muitos trajetos que você faz dentro da capital, é até pouco. Quando eu trabalhava em São Mateus, eu morava em São Bernardo e trabalhava em São Mateus, era 2 horas. 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Tipo, aqui do lado. Então, tipo, se eu morasse em Sorocaba, eu já fiz isso. Tô dizendo isso que eu já fiz isso. Eu já peguei um ônibus lá, quando eu fui dar uma palestra em Sorocaba, aí terminou muito tarde, eu falei, vou dormir por aqui mesmo. Voltei pra São Paulo só na manhã seguinte. Se eu voltasse naquele dia, não ia ter mais metrô quando eu chegasse aqui. Eu falei, vou voltar no dia seguinte. Peguei ônibus na rodoviária, ali de Sorocaba, 8 horas da manhã. Não, 9 horas da manhã. 10h15 eu tava no terminal da Barra Funda. Tipo, 1h15. De Sorocaba até o terminal da Barra Funda. Tipo, quantos trajetos a gente faz dentro de São Paulo que demora só 1h15, cara? Não tem. Eu, tipo, falei, cara, vale muito a pena, vou morar em Sorocaba. Vale mais a pena morar lá do que pra ir trabalhar em São Paulo. Muito mais fácil, né? Então agora com a pandemia, cara, aí já era, aí de lei, né? Você pode continuar, né, trabalhando na cidade grande, né? E morando ali pro interior, eventualmente, se precisar vir uma vez por mês pra empresa, tá no lucro. Então essa vai ser uma tendência, assim, muito maior, assim, de interiorização da população, de desafogamento das grandes cidades. Pode ter certeza com essa história do teletrabalho. A migração de retorno, popularmente conhecida como de volta para a minha terra. Qual é a ideia do de volta para a minha terra? É um movimento de frustração das expectativas. Você veio para a cidade grande no afã de melhorar de vida, né, de fugir da pobreza que você tinha na sua cidade natal, e você descobre que não era nada disso. Você foi atrás de um sonho que se revelou, na verdade, um pesadelo às vezes, né? Você vai ter uma qualidade de vida às vezes até pior do que você tinha na sua terra natal, né? Já que as cidades grandes, elas nem de longe continuam mais oferecendo as mesmas oportunidades que elas ofereciam em outros tempos, né? Então você volta. Você volta para sua terra natal, porque lá pelo menos você tem a sua família, né? Você não tem esse sentimento de desamparo que a gente tem na cidade grande, quando a gente muda uma condição de vida, muda um hábito de vida e tá sozinho, né? Pelo menos a gente volta para ficar com a família. Tá? Os neo-rurais. Os neo-rurais é uma população que ela vai radicalizar em relação à migração urbano-urbano. Porque a migração urbano-urbano, o cara sai da cidade grande e vai para uma cidade menor, ou seja, ele não quer perder os benefícios que uma cidade, né, que o modo de vida urbano oferece. O neo-rural não. O neo-rural é o cara que efetivamente ele quer ver o mundo urbano pelas costas. É o cara que quer largar a cidade e viver como bicho do mato mesmo, né? Plantando a própria comida, às vezes até construindo a própria casa, né? Produzindo os seus instrumentos, né? Para viver realmente bicho do mato mesmo, tá? Geralmente essas populações, por incrível que pareça, né? São populações de altíssimo nível de instrução, tá? Grande parte delas tem pelo menos um superior completo, né? Tem aquele cara que realmente é contrário a esse modo de vida. Ele realmente quer esse modo de vida urbano, assim, totalmente pelas costas. Assim, não quero esse modo de vida que destrói a essência do ser humano. Ele quer se reconectar com a natureza. Então, viver no meio do mato, um estilo bem natureba mesmo. Tá? Geralmente são uma população de alto grau de instrução que vai conseguir fazer isso. Mesmo porque, né, para você fazer agricultura orgânica, você precisa de um grau de instrução mais elevado, né? Porque, tipo, tacar veneno nas plantas é muito mais fácil, né, do que você fazer uma pesquisa de predadores naturais,
de adubação natural, né, ao longo dos anos, a gente perdeu esse tipo de conhecimento. Então, para você resgatar tudo isso, né, você precisa realmente, né, ter realmente estudado. Senão, população que não tem estudo simplesmente chega ali na loja e fala: ah, dá um veneno aí pra planta, taca o veneno na planta e tá tudo certo. Né? Se você for fazer agricultura orgânica, você não pode fazer isso. Né? Você tem que realmente conhecer quais são as necessidades daquele cultivo. Então vai ser uma população de um grau de instrução mais alto. Eu tive alguns colegas meus da graduação que fizeram isso. Cara, estão ganhando muita grana, velho. Não, muito, largando a vida urbana e trocando aí por essa vida mais no meio do mato mesmo. Tá? As migrações circulares ou pendulares, que é aquele movimento de vai e volta diário ou mesmo semanal, de trabalhadores urbanos típicos aí de regiões metropolitanas, né, que o cara mora numa cidade, mas ele trabalha na capital, ou então em uma, mesmo que não seja em capital, seja outra grande cidade ali da região. Então ele faz esse movimento de vai e volta todo dia, vai pro trabalho e depois volta só para dormir. Daí vem o termo de cidade dormitório, essas cidades que você não desenvolve efetivamente a atividade econômica com a mesma pujança que você desenvolve na cidade polo, né, na metrópole. Tá? A tendência é que esse movimento diminua, né, com a pandemia. O que a gente tem observado é que o trânsito nas cidades, maior parte do mundo, ele melhorou. Melhorou porque uma parte da população, em diferentes graus aí pelo mundo, ela conseguiu executar os trabalhos em casa, e tem muitas empresas aí que, tipo, não vão voltar. Tem algumas amigas minhas que a empresa já falou: cara, independentemente do que vai acontecer, o curso aí da pandemia, vocês vão continuar trabalhando em casa, porque, tipo, as empresas começam a perceber que não faz sentido, né, você manter o trabalhador, né, tendo que ir para um escritório para fazer um serviço que é basicamente um computador. E se você tem internet, né, qual é o sentido de você ir para o escritório? Aí eu fico pensando assim, cara, é o tipo de coisa, aquela mesma coisa que a gente pensava com relação ao trabalho escravo. Tipo, como foi que ninguém teve essa ideia antes? Né? Como foi que ninguém percebeu, né, que não faz sentido você ir para um local de trabalho se o serviço que você pode executar ele pode ser feito à distância? Né? Como foi que as empresas não tinham percebido isso? Mas sempre você precisa de um gatilho histórico aí para alguém, para chamar a atenção para que isso seja possível. Tem alguém com o microfone aberto? Quer falar alguma coisa? Sim, Diga. eu queria, Daniel, desculpa por levantar a hora, não queria Imagina. me levantar tudo assim, mas tem um fenômeno que eu percebi que não apareceu aqui nessa situação, Hum, foi algo no debate sobre o ano hum, passado. ai, caiu? Não tô te escutando. Será que a gente consegue enquadrar ele no urbano? Eu acho que é o que mais se parece, né? Porque seria a coisa dos malefícios da cidade. Você vai para uma cidade menor, ou até mesmo você se esconde, né? Sai. Isso. Aham.
Aham. Pode. Pensar numa escala menor, a gente poderia, né, englobar nessa situação aqui. É um movimento ainda pequeno, né, se você for pensar em termos escalares, nessa população que pode eventualmente sair ou da cidade grande ou até mesmo de qualquer tipo de cidade para ficar escondido no meio do mato mesmo, vamos dizer assim, né, fugindo da violência, ou gente que é jurada de morte também, isso acontece, esse tipo de proteção à testemunha, né, que a galera é obrigada a migrar. Em alguma proporção daria para encaixar aqui, né, no urbano, mas sim, né, daria para a gente pensar nesse como um outro tipo de movimento, né, a população que sai, né, em busca de população jurada de morte ou fugindo de alguma balbúrdia de violência assim que esteja acontecendo. Bem interessante refletir sobre isso, sim, bem lembrado. Tá? Valeu. As migrações pendulares, então, é basicamente trabalhadores e estudantes, né? A galera que faz a faculdade na capital, que a gente não tá vendo agora, né? Por conta da pandemia, mas seria essa a ideia, que vocês fizessem esse movimento. Também se aplica o termo de migração pendular para os boias frias. Tá? A maior parte dos boias frias, eles não moram na roça, eles moram na cidade. A cidadezinha do interior, a cidadezinha pequena, né? Aí ele pode fazer diariamente essa migração, né? Indo trabalhar na roça e voltando para casa. Tem alguns familiares que fazem isso. Ou passa a semana. Se for uma cidade um pouquinho mais distante, ele passa a semana trabalhando na roça. No final de semana volta para sua cidade, para sua casa. Tá? Temos também o movimento de remoção da população, que é uma migração forçada, que é quando você vai fazer algum tipo de grande obra de infraestrutura que te obriga a retirar a população dali. O caso mais conhecido que nós temos é a construção das usinas hidrelétricas, que você tem que alagar uma área. A gente tem um exemplo em Santa Catarina, na cidade de Itá, mas são várias, principalmente o centro-oeste brasileiro. O cara tá cheio de cidades que desaparecem em função do alagamento que sofre aí, né? Tinha uma colega minha que fazia o doutorado sobre isso ali na USP, e ela contando, né, as impressões que as pessoas têm quando elas são obrigadas a sair, né? E aí o que ela diagnosticou, que o que mais dói nas pessoas é ter que abandonar os cemitérios. Porque, tipo, a sua casa, beleza, você tira os móveis e tal, tudo bem, tem aquela coisa da casa, né, ficar junto e tal. Mas, cara, de retirar o cemitério, né, tirar o cemitério de onde ele tá, e você transferir os mortos para outro canto. Diz que a maioria das cidades que ela trabalhou ali, entrevistando as populações ali em Goiás, para saber qual seria o destino, né, dos cemitérios, a grande maioria da população diz que prefere não, deixa alagar os cemitérios, né, deixa os parentes ali, deixa eles em paz, vamos dizer assim, né, não vamos mexer com eles. É doloroso, né, você poder não poder mais visitar o túmulo dos seus entes queridos, mas é interessante a gente pensar isso, né, do tipo, outras coisas a gente consegue substituir, né, podemos fazer outras casas em outro lugar e tal, mas os mortos a gente não consegue carregar, né. Esses movimentos de remoção de população no Brasil, eles são muito conflituosos, tá? Por quê? Porque, via de regra, as indenizações que são pagas para essas populações, elas são muito abaixo do valor que efetivamente as terras dessas pessoas tinham, né, quando você tem que retirar elas dali, tá? Existem movimentos sociais no campo, é o MOAB, né, o movimento dos atingidos por barragens, né, meio semelhante ao MST, com esse intuito, né, de buscar um assentamento justo para essas populações, uma indenização justa para essa perda de terras, né?
Mas bem antes de a gente entrar nessa questão da indenização, né, a questão do próprio apego à terra, que a gente não para pensar que isso também é importante. Tipo, aquela terra que o seu avô veio lá dos quintos dos infernos em 1850 para conseguir aquela terra, e passou pro seu bisavô, passou pro seu avô, passou pro seu pai, e você agora tá naquela terra, ou seja, é a grande herança de família, aquilo vai ser alagado. Então daria pra gente pensar nesse sentido também, né? Esse, tipo, qual é a sensação, né, que você tem, né, de você ver uma terra que tem 200 anos de história ser alagada, né? Coisas do modelo de desenvolvimento que a gente escolheu. E por fim, o nomadismo. A gente ainda tem tribos indígenas, nações indígenas no Brasil que ainda exercem o nomadismo. Talvez, né, existam populações indígenas que a gente nem sequer conheça ainda, né? Gente que está realmente em regiões bem inacessíveis do Brasil, que ainda nem esteja catalogado. Então isso é possível que ainda exista. E uma proporção pequena de população cigana no Brasil, tá? Dentro da Europa, a população cigana é muito maior, né? Mas ainda existe, né, algum contingente no Brasil. Tá? O que é o nomadismo? É você não ter um local fixo. Você pode até passar alguns anos numa localidade, mas a tua intenção não é ficar ali, né? Você vai andando de local em local. Ok? Então essa é a ideia da gente fazer uma panorâmica dos grandes fluxos brasileiros, tá? Sugiro para vocês, além do documentário que eu falei no meio da aula, né, o Vale dos Esquecidos, em relação a Santa Catarina, eu faço 2 sugestões para vocês, mas assim, 2 sugestões bem fortes, assim, por conta da gente não poder fazer o nosso trabalho de campo, que seria a ideia da gente ir para passar o dia em Blumenau, tá? Então eu sugiro que vocês, né, para não ficar defasado com relação a esse conhecimento que a gente ia discutir no trabalho de campo, assistir esses 2 documentários a respeito da migração no Vale do Itajaí. O primeiro deles se chama 100 Palavras, que vai falar sobre a perseguição que ocorreu durante o Estado Novo aos imigrantes alemães em Santa Catarina, tá? É um capítulo bem interessante da história de Santa Catarina, que, tipo, pouca gente sabe, né, que existiu isso. Esse cerceamento às populações alemãs no Brasil, tá? Tem vários trechos ali do documentário que são falados em alemão, então é interessante vocês ativarem a legenda antes, né? Senão talvez vocês não entendam, se você não fala alemão, né, o que tá sendo dito, tá? Mas a gente acha que não, mas sim, né? Essas populações, a gente olha e fala, nossa, que coisa ridícula, né? Celebrar o orgulho de ser alemão, né? Oktoberfest e tal. Tem gente que faz muita crítica a esse orgulho alemão que existe em Blumenau, é porque a gente não conhece a história. Então, quando a gente não conhece a história, a gente fala bobagem, tá? Então, esse documentário vai mostrar bem, né, quais são as raízes, né, de você ter esse tipo de festividade que vai resgatar o orgulho de ser alemão, porque durante muito tempo ser alemão era algo vergonhoso, né? E o documentário também do pessoal da FURB, chama 7 Vozes, que eles pegam migrantes de vários tipos, né, de várias regiões do Brasil, que estão ali inseridos no Vale do Itajaí, que eles contam as histórias deles, contam as experiências de vida, né, quais as impressões que eles têm a respeito do seu processo migratório. É bem legal a gente ter essa visão de perspectiva pessoal mesmo, né, que acho que pode inclusive ajudar, né, servir de inspiração eventualmente para o trabalhinho que vocês vão ter que fazer para a disciplina. Ok? Então, com isso, nós ficamos por aqui hoje, tá, crianças? Alguma questão referente à aula de hoje? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas.
Dole 3. Então, fechamos por aqui hoje, então, crianças. Amanhã tem plantão para quem quiser, eventualmente, discutir alguma coisa do trabalho. Já teve gente vindo na semana passada. Então, estamos aí disponíveis amanhã das 5 até as 7, caso alguém queira fazer algum questionamento também, tá? Beijos para vocês, crianças, se cuidem e usem máscara sempre. Até!